Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Daniel Campelo. Estamos hoje à noite aqui reunidos para um encontro especial, um encontro sobre mercado de capitais, temática importante aí, né? Mercado financeiro, mercado de capitais, e temática que é relativamente recorrente nas nossas provas do ENAD, né? Abordagens aí sobre o sistema financeiro nacional, e aí falar um pouco de Banco Central, mercado, taxa de juros, PIB, né? E essa interação aí do mercado financeiro e de capitais. A ideia que eu preparei hoje para esse encontro obviamente, não ficar apenas focado, né, na abordagem ali voltada para o conteúdo, né, mas a gente tentar também dar um olhar mais prático de algumas coisas do dia a dia das organizações, como é que elas utilizam o mercado de capitais, alguns conceitos. E aí eu tive o cuidado também de ir lá para o fim do dia de hoje, a gente vê 5 questões aqui, onde 2 delas foram questões que já caíram em anos anteriores, sobre mercado de capitais em prova do ENAD, né? Então, você que está se preparando aí para fazer essa prova no final do ano, é prova importante, né? Já já vou falar um pouco sobre isso. Já tem uma ideia de como é que pode ser abordada essas questões. Então, vou trazer aqui e a gente vai fazer conjuntamente. Em seguida, eu trago mais 3 questões, que são questões simuladas, e aí vocês vão ver que todas essas 5 questões, elas estão dentro do escopo do que a gente vai apresentar hoje, né, em termos de conhecimento, conceito, para vocês deixarem isso guardado, para caso caia na prova, você acertar lá a questão. E no final, eu trouxe uma tabela, onde essa tabela eu peguei 5 temas, recortes de temas recorrentes, que são abordados em prova do ENAD e onde é que esses sistemas estão explicados ou tratados nos nossos slides. Então, vai ter uma temática lá que certa vez caiu no ENAD, e eu vou dizer, ó, sobre essa temática, você vai ter lá conteúdos para responder ela no slide 5, no slide 12 e 13, por exemplo. Né? Então, estou fazendo também essas referências da temática do ENAD com o que a gente vai ver hoje. Tá? Antes da gente iniciar aí para o conteúdo propriamente dito, eu gosto sempre de trazer aqui que quando a gente fala, né, de uma prova do ENAD, muitos alunos não entendem, embora já deve ter sido passado para vocês, mas muitos alunos não entendem o que é a prova do ENAD e a importância de fazer uma boa prova. O primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês é que a prova do ENAD ela é uma prova que ela é aplicada para os concluintes, tá? Mas não é o concluinte de todos os cursos, todos os anos, tá? As provas do ENAD, elas são divididas em 3 blocos de cursos, certo? Então, vamos supor que esse ano seja o bloco 1. No bloco 1 está o curso de administração e alguns cursos. Todo mundo que vai se formar nesses cursos do bloco 1 é obrigado a fazer a prova do ENAD. Quem está se formando esse ano, esse semestre agora, no final do ano, e não é dos cursos do bloco 1, não precisam fazer a prova. Porém, ano que vem, quem vai se formar em administração não vai precisar fazer, porque ano que vem é bloco 2. E aí, bloco 1, que é a administração, foi esse ano. E assim vai. Isso significa dizer que cada curso, os formandos, têm que fazer a prova do ENAD a cada 3 em 3 anos. Então, agora está fazendo o curso de administração, os formandos de administração, daqui a 3 anos, é que vão precisar fazer essa prova quando estiverem se formando. Tá? Então, é assim que funciona. Aconteceu, se você é um aluno do ENAD, né, a gente gosta muito de usar o termo ENADista, né? Se você é um aluno do ENAD desse ano, significa dizer que coincidiu, né, dentro do critério do MEC, que no ano que você se formou é o ano do seu curso no ENAD. E aí, muitos alunos dizem, eu vou fazer essa prova nada, já me formei, já terminei a faculdade. E isso é algo muito perigoso, porque o aluno que ele não conclui, que ele conclui e ele não faz essa prova do ENAD, certo? Ele é um aluno
que ele não cola grau durante um ano. Então, se você estiver se formando em administração agora, você não pode atuar profissionalmente como administrador por um ano, por você não ter feito a prova do ENAD. Eu não sei se é por um ano. E aí, o que é que acontece? Para você fazer a prova do ENAD, também tem um questionário socioeconômico, que é o questionário que você preenche previamente num formulário para você estar habilitado a fazer o provão do ENAD. O que é que acontece muito? Os alunos, eles... Ah, professor, estou me informando, eu vou responder esse formulário, eu vou responder de qualquer jeito, ou fazer a prova de qualquer jeito. Isso é muito perigoso por dois motivos. O primeiro deles é você terminar esquecendo de fazer um formulário, né, ou algo desse tipo, e terminar perdendo a prova do ENAD porque não deu a devida importância. Então, isso já é um risco. O segundo é porque quando você responde o formulário socioeconômico de forma errada ou faz uma prova mal, proposital, achando que vai prejudicar a instituição, porque quem está sendo avaliado aí não é você individualmente, todos os alunos daquele curso, daquela instituição, estão representando aquela instituição em aquele curso. Quando você individualmente resolve fazer uma prova ruim para prejudicar, ou os alunos resolvem fazer isso é muito perigoso, porque se o curso de vocês, na instituição de vocês, é mal avaliado pelo MEC, o diploma de vocês ele é visto de outra forma pelo mercado de trabalho. Ainda bem que nossos cursos aqui na nossa instituição, no nosso grupo, as nossas notas ENADE são muito boas. Então, a gente tem uns alunos que são formados em vários cursos e o mercado aceita. Tá? Mas já pensou, vocês tiram uma nota, vou fazer aqui a prova de qualquer jeito, e a turma toda tira uma nota muito baixa, o indicador de resultado do curso vai lá para baixo. Significa dizer agora que o curso de administração, o curso de contabilidade, o que é que tenha sido mal avaliado é um curso ruim. Porque se você chega para fazer uma prova em nada e você não tem um bom desempenho, porque eles avaliam o que você aprendeu ao longo da sua vida universitária, significa dizer que o curso é ruim. Uma coisa que acontece também, que é muito perigoso, é porque no questionário, a gente já viu isso, no questionário socioeconômico que vocês respondem, um nomezinho assim, vocês respondem algumas coisas também em relação ao curso. E eu já vi casos que era assim, o professor dá o feedback da prova, no EAD vocês têm um feedback automático, você já sabe o que errou, qual era a resposta certa e tal. Mas tem aluno que, chateado, aborrecido por alguma coisa, diz que não, né? Então, assim, você responde uma coisa que não é verdade para representar algo que não é. E aí tem aluno que ele tenta convencer outros alunos a fazer errado e quem é prejudicado são vocês mesmos, né? Então, a gente aqui está junto com vocês, né? Trazendo aulões, trocando informações, passando esse tipo de orientação que é muito importante e ficando à disposição para que chegue lá no dia especial, no dia do provão, vocês vão ver que lá onde vocês vão fazer nos colégios onde realizam a prova, normalmente vai ter a equipe da instituição de vocês para dar todo o suporte, né? Então, é bem legal e que a gente consiga, né? Porque lembre-se também que o bom desempenho de vocês é um reflexo do trabalho de cada um da gente também que está do lado de cá, né? Preparando tudo direitinho para vocês, né? Para que o nosso curso seja um bom curso, seja um curso bem avaliado, certo? Dito isso, então, vamos para o conteúdo. Quando a gente está falando de mercado de capitais, os professores e quem vai fazer uma prova ENAD ou quem vai fazer prova de concurso comete um erro muito grande, que é entrar em mercado de capitais e antes, previamente, não mostrar o cenário para que o aluno se localize onde está o mercado de capitais. Porque o mercado de capitais, ele é um mercado dentro do mercado financeiro, e o mercado financeiro é um dos mercados econômicos. Então vamos de cima para baixo agora para a gente entender melhor. Quando a gente vai estudar economia e a gente vai estudar os mercados, tem os mercados de bens e serviços, né?
tem as composições de mercado. O mercado de trabalho é um mercado que a economia estuda. Dentre esses mercados, tem um mercado que a gente estuda, que é o mercado financeiro, certo? Então, a gente já está entendendo que mercado financeiro é uma estrutura de mercado dentro dos mercados econômicos. E aí, dentro do mercado financeiro, a gente tem alguns mercados. Por quê? O mercado financeiro, ele é um mercado onde há a troca de recursos. É toda vez que o recurso passa de um agente para o outro. Então, se você vai ali na banquinha comprar um bombom, quando você paga o bombom, ou seja, tem o dinheiro que sai de você para alguém em troca de uma mercadoria, de um serviço, isso é mercado financeiro. Quando você vai numa agência de câmbio e troca real por dólar, que tem esse fluxo de moeda estrangeira, isso é mercado financeiro. Quando você bota o dinheiro na poupança ali no seu Nubank, isso é mercado financeiro, porque o seu dinheiro está saindo de você para o banco. Então, como é que a gente explica isso tecnicamente? Toda vez que o dinheiro sai de um agente superavitário para um agente deficitário, ou seja, quem tem está passando para aquele que não tem está recebendo, a gente chama todo esse fluxo de dinheiro, ele funciona dentro do mercado financeiro, beleza? Só que veja que eu dei três exemplos diferentes de fluxo financeiro, né? O primeiro, que foi a compra ali, o pagamento e tal, é um fluxo natural, que é mais comum, que é o mercado comercial, onde é um mercado do mercado financeiro, onde há um fluxo de dinheiro para compra e venda de bens e serviços, beleza? Aquele mercado que eu dei o exemplo, que é o mercado onde tem o dólar pelo real, né? Aquela troca, ou a troca do real pelo euro, ou até mesmo quando você compra uma coisa que é em dólar, mas é convertido, essa conversão, essas taxas de conversão, câmbio, né? Taxa de câmbio, tudo isso acontece dentro do mercado financeiro, num mercado chamado mercado cambial. Ok. Quando eu vou no mercado e compro uma ação, que a gente vai explicar já já, de uma empresa, ou seja, eu passo a ser sócio da empresa porque eu estou comprando parte dela, tudo isso, essa compra de uma parte da empresa que eu estou realizando, ou eu estou investindo em renda fixa, a gente vai ver isso tudo já já. Tudo isso, mas majoritariamente é o que a gente conhece, o mercado de ações, né? É o mercado de capitais. Então, quando essa aula você deve ter visto aí, mercado de capitais, esse semestre, inclusive, eu sou professor do presencial da disciplina de mercado financeiro e de capitais. Quando os alunos vêm ali, ele não sabe o que é um mercado de capital, porque normalmente é uma disciplina do quarto período, às vezes o aluno de administração ou contábeis e tal, até de economia mesmo, ele ainda não trabalhou esse conceito até chegar na aula. Então você chega meio perdido. Então agora você já sabe. Existem mercados econômicos, dentro dele tem um mercado financeiro, dentro do mercado financeiro as trocas financeiras se dão de diversas formas, uma delas é o mercado de ações, de títulos, que a gente chama mercado de capitais. E é sobre esse mercado que a gente vai falar hoje, né? Já estamos falando. Olhe, essa explicação simples que eu dei já torna vocês capazes de acertar uma questão do Enath se cair, que é justamente essa estrutura de o que é o mercado de capitais, né? Você já sabe que é um mercado do mercado financeiro, que é um dos mercados dos mercados econômicos. Então, assim, só isso já é suficiente para você ter uma base e entender, né, uma questão, ir lá e marcar sua respostazinha certa. Ok? Aí eu vou abrir agora o material que eu preparei para vocês. Esse material vai ser compartilhado com vocês. E como eu costumo sempre falar, quando eu vou começar uma disciplina nova, né, um conteúdo novo, quem é meu aluno já sabe, primeiro dia de aula eu digo, vamos começar pelo começo, né? Porque parece meio óbvio, mas se eu começo aqui falando de mercado de capitais, eu não estou começando pelo começo, né? Porque o começo é um pouquinho essa explicação prévia que eu dei. Então, começando agora, entendendo o que é mercado de capitais, e dentro desse assunto, começando pelo começo, aí eu trago aqui para vocês, né? Já está aí na tela, eu trago aqui para vocês
Primeira definição, né? O que é mercado de capitais? É o segmento do mercado financeiro, a gente já matou isso, tá vendo? Já está aí, é o segmento do mercado financeiro, responsável pela negociação de valores mobiliários. Então, ele já traz aí, né, um conceito, né, importante do que é o que a gente chama de mercado financeiro. Né? E aí a definição ela continua. Né? E aí a gente tem que de valores mobiliários como ações e títulos de dívida, então eu já estou dizendo exemplos mais práticos, mais conhecidos do que a gente chama de valores mobiliários, né, que são negociados para a captação de recursos para a empresa financiar atividades produtivas. Tá? Tudo um valor mobiliário é todo instrumento financeiro que representa uma forma de investimento e que pode ser negociado no mercado financeiro. A gente está dando um exemplo de mercado de capitais. Então, ações, debênture. Eu, eu, eu vou dar dois exemplos de valores mobiliários aqui, como é que a gente. Isso. Vou detalhar já já, mas como é que isso acontece, que é que eu chamo de valor mobiliário. Eu tenho uma empresa, certo? Minha empresa, ela tem o que a gente chama em economia, em administração, a gente faz um cálculo para isso. Parametrizado, não é da cabeça de Daniel, tem indicadores, é o que a gente chama de valuation, para a gente dizer o quanto é que uma empresa vale, certo? Quanto é que uma empresa hoje vale? Como é que eu digo que a Apple vale não sei quantos bilhões? Como é que eu digo que a loja que o cara abriu ali, que ninguém conhecia na esquina, quanto é que ela está valendo? Muita gente diz, uma loja daquela é 30 mil conto. Não pode ser achismo, não pode ser assim, eu acho que é 30 mil conto. Tem parâmetros, certo? Então a gente faz através de indicadores de parametrização, que a gente chama de valuation, e a gente tem a certeza que aquela empresa está avaliada no mercado, ela vale R$ 32 mil. Isso é um exemplo. Só que o que é que acontece? Essa empresa, ela vale R$ 32 mil de um dono, certo? Só que esse dono está precisando de dinheiro para investir. Por isso que ele diz que é captação de recursos para financiar atividades. O cara está precisando comprar uma máquina, está precisando investir em alguma coisa, em uma expansão, num produto novo, e ele precisa de dinheiro. A empresa dele vale R$ 32 mil, mas está na empresa, está em forma de empresa, não está em forma de dinheiro, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar minha empresa e dividir em 32 cotas de 1.000. Estou dando um exemplo, tá? Essas cotas de 1.000 a gente chama de ação. As ações são partes de uma empresa. Minha empresa não vale 32 mil. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar agora 5 cotas dessa e vou colocar no mercado de capitais. Agora você está sabendo o que é o mercado de capitais. É onde se negocia valores mobiliários para captação de recursos. Então, eu vou pegar 5 cotas dessa. Gente, não é dizer assim, minha empresa vale 32 mil, me dá 5 mil contas aí. Não, não é assim não, tá? Até porque no mercado de capitais não é toda empresa que ela pode abrir capital para negociar abertamente. Mas supondo que se fosse simples assim, só para vocês entenderem, eu vou pegar 5 cotas de R$ 1.000 e vou vender. Eu tenho 32 cotas, né? Eu vou pegar 5 cotas e vou vender, né, essas cotas no mercado. Beleza? É, 5 pessoas diferentes compraram, tá? Então agora eu tenho 5 sócios. Beleza? Cada um tem R$ 1.000 em título, em ação, na verdade. E eu estou agora com os 5 mil. Veja que eu continuo com os 32 mil da empresa, só que agora eu tenho 5 mil em dinheiro na minha mão para investir. Porém, agora a empresa que vale 32 mil, 15,6%, que é 5 mil, está na mão de outras pessoas. Significa dizer que quando eu pegar esses 5 mil e eu investir
e essa empresa, por exemplo, valer o dobro, 64 mil daqui a um tempo, vamos supor que eu investi mil em 5 mil e fiz ela crescer, e ela valer 64 mil, os 64 mil não são mais meu. Por quê? Porque eu tenho agora 10 mil, não era 5, não dobrou? Então, quem tinha mil agora vai ter 2 mil. Então, eu tenho 10 mil para pagar aos acionistas. E é assim que o mercado de ações funciona quando você compra uma ação. Você compra parte da empresa para o cara captar recurso e você fica com a ação. Se essa empresa valoriza, aquela sua cota vai valorizando proporcional. Se a empresa desvaloriza, você vai perdendo dinheiro, certo? Por isso que é importante saber em que empresa você vai investir, o que é que o dinheiro, o dono, né, majoritário vai fazer com o dinheiro do seu capital que você comprou a ação, tá? Então é nesse ambiente que funciona o mercado de capitais. Um outro exemplo, eu não quero vender parte da minha empresa, até porque eu estou com dívidas. E eu preciso quitar essas dívidas. Só que eu não tenho dinheiro agora para quitar minhas dívidas, mas eu vou ter no futuro. O que é que eu faço? Eu lanço no mercado de capitais o que a gente chama de debêntures. Debêntures é título da dívida. O que é que. Por que a debênture às vezes é bem atrativa? Porque eu tô te vendendo um título da dívida para tu me dar dinheiro para eu pagar a minha dívida e eu vou te pagar mais no futuro. Por quê? Porque agora eu preciso do dinheiro a todo custo. Então, para eu conseguir esse dinheiro, no lugar de eu ir buscar no banco, eu vou buscar investidores. E no futuro, eu vou ter que poder pagar com juros tranquilamente. Eu não tinha dinheiro agora, mas vou ter no futuro. Qual é o perigo do debênture? Você tem que confiar no planejamento financeiro do cara. Porque tu está comprando uma dívida para ele pagar, ele vai pagar a dívida, certo? Mas depois ele tem que pagar com juros que ele prometeu. E aí ele não pode quebrar, por exemplo. Né? Então, esse comércio, essa transação financeira também acontece no mercado de capitais, certo? Então, se você parar para pensar hoje, pequenas, médias e grandes empresas que operam nos mercados brasileiros, a gente vai ver que o mercado de capitais é um dos grandes pilares do desenvolvimento econômico de um país, né? Ele é um ambiente que, de forma organizada, ali a gente vai estar empresas, governo e outras instituições captando recursos. E essa captação ela vai sendo realizada diretamente com os investidores, né? Como a gente falou, seja um título, uma ação, né? Então, se não fosse o mercado de capitais, como é que a gente ia, muitas vezes as empresas iam conseguir ter esse acesso direto ao investidor para captar recursos e financiar projetos de expansão, projeto de inovação, projeto de infraestrutura? Agora, não, até teria como, né? Que aí ela ia ter que recorrer a outro mercado, que eu acabei de não dizendo para vocês, o mercado de crédito. Ia ter que pedir dinheiro a banco, ver as instituições financeiras. Né? E ia ser meio complicado, né? Porque a gente sabe que crédito no Brasil é muito caro. É melhor o mercado de capitais para quem captar recursos, porque é melhor pagar o investidor do que pagar o banco, né? No Brasil, esse mercado ele não funciona a ferro e fogo da forma que for, não. Ele é regulamentado pela CVM, que é Comissão de Valores Imobiliários, que é outra coisa que cai muito em prova, tá? Quem é que regula o mercado de capitais? CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que ela é operada pela B3, né? Que é a operadora, né? Que vai regular e organizar dando transparência, dando segurança nessas transações. Então, gente, no ENAD, isso pode ser explorado de forma conceitual, essas definições que eu estou passando para vocês, o que é um mercado de capitais, o que é uma ação, que já a gente vai falar um pouco, ou de uma aplicação prática, como eu acabei de explicar para vocês como é que isso funciona. Está precisando captar dinheiro de uma empresa, ele pode criar ações e negociar no mercado de capitais. Beleza? Dito isso, qual é a importância do mercado de capitais? Está aqui no slide 4, eu acho que eu já deixei claro, né, algumas, mas o primeiro, né, facilita o financiamento de empresas, né, porque se a gente para pensar, o mercado de capitais não é só a negociação de ativos mobiliários,
né? Ela vai fazer com que empresas de todo porte tenham acesso a capital de investidores para novos projetos, sem precisar, como eu falei para vocês, recorrer ao mercado de crédito, né? Então, esse segundo ponto oferece alternativas de investimento, né? Que também é importante. Dentro do mercado de capitais, você tem ampliação desse fluxo de recursos que podem ser aplicados em setores estratégicos, em inovação tecnológica, em aumento de competitividade, contribui para o desenvolvimento econômico, né? Imagine como um mercado ganha dinâmica com esse acesso à captação de recursos no mercado de capitais, se do contrário a gente ficasse restrito apenas ao mercado de crédito. E estimula, como eu acabei de falar, né, a inovação e a competitividade. Isso é compreensível de uma forma tão absoluta, né? Essa importância do mercado de capitais, que quando a gente vai analisar os países, a gente percebe forte correlação, forte explicação entre um mercado de capital robusto, bem regulamentado, funcionando direitinho, e como isso repercute no maior dinamismo econômico. Então, isso explica, né? Se há correlação, há explicação, causa e efeito, né? Porque se a gente para pensar, quando a gente está falando de dinheiro como é, alavanca de propulsão para desenvolvimento econômico, para expansão e crescimento, a gente vai perceber que não basta ter dinheiro. Muita gente acha que para uma empresa crescer, para uma empresa dominar o mercado, tem que ter muito dinheiro. Isso é um erro. Eu já vi muitas empresas fortíssimas financeiramente quebrando. O que é mais importante para uma empresa é a alocação. A alocação eficiente de recursos é que impulsiona uma empresa, um mercado, um setor produtivo, melhora a produtividade. Se você estiver alocando financeiramente seu recurso e não estiver sendo eficiente, não estiver trazendo alavancagem financeira e operacional, a empresa não sai do canto, né? Então, veja que quando o mercado de capitais é robusto e a gente tem, né, o que a gente chama de alocação eficiente, a gente vê isso que eu chamei de correlação entre o mercado de capitais e o desenvolvimento econômico, né? De forma geral, e a gente vai detalhar aqui, mas eu já vou colocando na tela aí para vocês, o mercado de capitais ele se organiza em dois pontos principais, né? Ele se divide em dois elementos principais, em dois segmentos principais, que a gente chama de mercado primário e secundário. Eles são interdependentes, ou seja, não é o mercado primário é uma parte que está lá isolada dentro do mercado de capitais, isolada do mercado secundário. Não. Eles são interdependentes, né? E são essenciais para o funcionamento do mercado de capitais como um todo. No mercado primário, é quando há, e a gente vai detalhar já já, mas eu já antecipo, aí lá eu aprofundo mais e explico melhor, mas só para vocês irem tendo a ideia. No mercado primário, é quando eu estou lançando um título pela primeira vez. É uma emissão inicial do valor mobiliário, seja uma ação, uma debênture ou um título, certo? Para eu captar recursos. Já o mercado secundário é quando a negociação desses ativos entre investidores, né? Então, é como se fosse o seguinte, vê só, a empresa, ela foi e lançou a ação, ou, certo? Ou então o governo lançou um título público, Tesouro Direto. Aí eu fui e comprei. Essa aquisição do título do governo direto, que o governo está emitindo aquele título naquela hora, isso acontece no mercado primário. Só que o título agora é meu. Eu posso vender esse título.
para outras pessoas, para outros investidores. Eu posso me desfazer dele. E aí sim, eu vou operar agora no mercado secundário. Essa distinção ela é importante porque é o seguinte: os objetivos são distintos. No mercado primário, a gente percebe que ele é voltado para a captação direta do capital. Ou seja o governo, uma empresa, está lançando ali um título, uma ação para captar recursos. No mercado secundário, é um ambiente onde os investidores eles vão comprar e vender esses títulos e essas ações conforme sua estratégia. Para ganhar mais dinheiro, para ter mais liquidez, para ter mais rentabilidade, para formar preço, certo? De tal forma que, embora eles operem junto, porque um título que vai ser negociado no mercado secundário, ele teve que ser lançado no mercado primário, então existe essa interdependência, mas eles têm normas específicas. Tá? Então, vamos supor que no Enad pergunte e faça alguma referência a mercado primário e mercado secundário. Você já sabe. Quem lança o título para captar recursos está no mercado primário. Quem negocia depois o título, que é o investidor, para ganhar mais dinheiro, para aumentar a liquidez, é mercado secundário. Tá? E todos eles têm regras específicas. Né? Então, quando a gente aborda isso, ou vê isso em prova, né? E aí por isso que eu chamei a atenção de vocês para ter esse cuidado. Muitas vezes a questão, ela pergunta, por exemplo, se existe essa interdependência entre os mercados. Ou seja, eles não vão perguntar apenas o conceito primário, a definição, que um é para emissão e o outro é para negociação, né, secundária. Ele pode perguntar se eles são interdependentes. E é claro que tem uma interrelação aí. Porque um título que vai ser negociado futuramente no mercado secundário, ele obrigatoriamente passou pelo mercado primário. Ele teve que ser emitido, ele teve que ser lançado. Beleza? Quem é que pode estar operando, participando, né, e se relacionando nesse mercado de capitais? Todo mundo. Mas a gente tem que dar nome a esse todo mundo. Eu posso, você pode. Só que quando eu entro no mercado de capitais, lá eu não sou chamado de Daniel, né? Lá eu sou chamado de investidor. Por quê? Porque eu só posso entrar no mercado de capitais ou para investir ou para captar. Eu não tenho como captar, então eu entraria no mercado de capitais como investidor, certo? Então são quatro atores: os emissores, que pode ser uma empresa privada, como eu já disse, uma ação, que é uma cota da empresa. O governo, Tesouro Direto, que eu dei o exemplo para vocês, que é um título do governo para arrecadar, captar recursos. Né? Os investidores, que pode ser eu, pode ser você, pode ser uma empresa, é quem está lá negociando e comprando títulos e ações para investir, né? Para alavancar, para ter rentabilidade. Os intermediários, por que intermediários? Isso é importante também saber, porque às vezes isso cai na prova do ENAD. Tá? O que é um intermediário? Algumas negociações você só faz por intermédio de um intermediário. Por intermédio de um intermediário é ótimo, né? Mas você só faz com o intermediário. O dinheiro ele não vai direto, por exemplo, de mim para a Petrobras. Ele tem que passar pela bolsa. Quando eu vou comprar o título do Tesouro do governo, certo? Eu não compro, eu não adquiro esse título direto ao governo. Eu compro o título do governo pela XP, pelo Santander, pelo Banco do Brasil, pela Nubank. Eu tenho que ter um intermediário financeiro, ou uma corretora, ou um banco comercial que atue como intermediário financeiro, ou um banco de investimento. Então, no mercado de capitais, vai ter essa figura do intermediário, né? Que vão operacionalizar essas negociações e orientar os clientes.
Eu queria aproveitar aqui nesse momento que está a Elcione e Grace aqui na nossa aula para perguntar a elas, Elcione e Grace, o áudio está ok, o vídeo tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Alto, claro? Se puderem dar um feedback aí também, a imagem está ok, tá bom? Eu agradeço. É, E também o intermediário tem muito esse papel de orientar, né? Até porque, como o próprio nome diz, eles fazem esse intermédio para fazer a orientação tanto para os emissores quanto para os investidores. E aí a gente tem também as autoridades, né? Então, a gente tem, como eu falei, a CVM, o Banco Central, que vai estabelecer norma, vai regular, né? Para que exista transparência nessas operações, né? Então, é importante entender o papel de cada um desses participantes do mercado de capitais, né? Entender esses elementos, quem são eles, quem são esses atores, porque também pode ser aí um ponto recorrente. Aliás, é um ponto recorrente nas avaliações do ENAD, tá bom? Voltando para o detalhamento, né, que eu trago aqui para vocês sobre o mercado primário e mercado secundário, eu vou trazer aqui alguns aprofundamentos. Por quê? É, é, porque no ENAD de 2022, eu acho, não, de 2015, não foi no de 2022, não. No ENAD de 2015, caiu, né, uma questão de mercado primário e secundário. Então, já alerta a isso, eu já estou me aprofundando aqui, né? Porque se cair, a gente já sabe. Então, vê só, o mercado primário, como vocês estão vendo aí na tela, é um ambiente de emissão inicial de valores mobiliários, no qual emissores captam recursos diretamente com os investidores, certo? Então, vê só, nesse mercado que a gente está chamando de mercado primário, ele é o ponto de partida, né, para a entrada de recursos no mercado de capitais. Então não esqueçam nisso. Não esqueçam disso. É no mercado primário que empresas e governos, lembra lá os emissores, eles vão emitir esses valores mobiliários para captar fundo, e aí esse fundo vai ser destinado a projetos específicos, reestruturação de dívida, expansão operacional. A gente chama um exemplo bem emblemático disso que a gente está tratando de mercado primário. Vocês podem se deparar a qualquer momento com essa sigla que é IPO, Initial Public Offerings, certo? Que é a oferta de pública inicial. São as IPO. A tradução já diz, né? Oferta pública inicial, né? Então, é nesse mercado em que o preço do ativo ele é estabelecido, óbvio, antes de ser colocado no mercado, porque aí vai se considerar o retorno, análise de risco, condições macroeconômicas, e aí vai ser feita aí a colocação do título da ação no mercado a determinado preço para captar o dinheiro e esse dinheiro captado ir direto para o emissor, o que é diferente do mercado secundário, né? É, Entender essa dinâmica que diferencia, né? Que no mercado primário é a emissão inicial, é a oferta pública, é a determinação de preço, que o dinheiro, quando eu coloco lá, a minha ação é 30 mil e alguém compra a minha ação, o dinheiro, o recurso vem direto para mim, que sou o emissor. Entender isso é importante para essas questões que o Enad costuma explorar, né, sobre o mercado primário e mercado secundário, né? Então, a gente tem emissão inicial no mercado primário de títulos e ações, os recursos é destinado ao emissor, a intermediação, não tem problema de haver intermediação por bancos de investimento e todas essas operações são regulamentadas e aprovadas pela CVM, que eu já disse que é quem regula esse tipo de movimento.
tá bom? Dito isso, voltando aqui, deixa eu voltar aqui. É, a gente passa agora para o mercado secundário, certo? O mercado secundário é um ambiente de negociação de valores mobiliários já emitidos. Então não tem segredo, né? Aí é proporcionar liquidez ao investidor. Por exemplo, o que é liquidez? Esse conceito é importante vocês saberem, até porque cai não só para a parte de mercado financeiro de capitais, mas questões de finanças, gestão financeira de forma geral, cai, tá? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar um ativo em um bem ou um serviço. Pagar, comprar e pagar algo, tá? É o dinheiro disponível que você tem. Quer ver um ativo hoje que é de maior liquidez? Antigamente era o dinheiro em espécie, né? Porque dinheiro em espécie, você com ele no bolso, o que você quisesse comprar ali na hora, pagou na hora, né? Tinha gente que não aceitava cartão. Aí você tinha que ir no banco sacar para pagar. Veja que a liquidez já era mais baixa, porque o tempo para pagar era maior, né? Você ia ter que ir no banco, tirar o dinheiro para pagar. Certo? Hoje a gente tem o Pix, liquidez baixíssima. Fez o Pix, pagou, né? Então, quanto maior liquidez uma empresa tem, significa que mais dinheiro disponível para pagar as coisas ela tem, o que a gente chama de ativo circulante, que é o ativo que ela tem que está ali disponível para as obrigações de curto prazo, beleza? Então aqui é um pouco de finanças e contabilidade. Só que aí o que é que acontece? Eu comprei um título do governo no mercado primário, um título público, um tesouro direto. Estou com ele lá. E esse título é 2035. Ou seja, é um título de renda fixa que a gente vai ver já já, que o governo prometeu me pagar uma taxa de juros desde que eu deixo o meu dinheiro até 2035. Agora imagine se eu preciso de liquidez. Se eu preciso do meu dinheiro agora, como era que eu ia fazer? O governo já vendeu o título a mim. Eu tenho que ir para o mercado de capitais secundário para arrumar um comprador para o meu título. Vou perder dinheiro? Não vou perder dinheiro, mas o governo vai me pagar o que ele disse que pagaria? Não, porque eu estou me desfazendo do título antes do que foi acordado na renda fixa, certo? Mas eu precisei recorrer ao mercado secundário e arrumar um outro investidor porque eu precisei de liquidez. Então é assim que funciona o mercado secundário, é onde tem a compra e venda de ativos que já foram emitidos no mercado primário. E aí, veja, nesse mercado secundário, o emissor ele não recebe mais recurso. Ele não capta recurso. A transação é entre investidores, né? E a ideia, como eu disse, é para garantir liquidez. O maior exemplo de espaço onde tem o que a gente chama de mercado secundário chama-se Bolsa de Valores, que é a B3 no Brasil, né? Que é lá um lugar organizado, né? E dentro desse mercado secundário, nesta compra e venda de ativos mobiliários é que vai formando o preço das ações, que a ação cai, valoriza, desvaloriza, né? Isso vai refletindo expectativas econômicas, o desempenho das organizações. Então, Quando eu peguei esses modelos para fazer. tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Eu esqueci de travar, alguém tá vazando o áudio só para ter cuidado aí. Deixa eu só trancar aqui para não ter problema. Uma dúvida, gente. Eu comecei a aula às 18 horas, certo? E ela vai até ali umas 7h30, acredito eu, no mais tardar 8 horas. Tá tudo gravado, vocês vão poder ver a gravação depois. Vocês receberam a comunicação dessa aula, o link e o horário da aula? Porque eu vi que eu comecei aqui quase a primeira hora, sem ninguém, depois só tinham duas alunas.
e agora apareceram mais alunos. Pois é, eu achei que tinha alguma coisa mal, alguma coisa errada, tá? Mas deixa eu ver só uma coisa aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois eu olho, tá? Mas não tem problema não, tá, gente? Quem chegou depois e perdeu a primeira parte, a gente vai. Eu já identifiquei o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Foi aqui, ó. Só para vocês entenderem, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui foi a primeira mensagem que eu mandei. Deixa eu ver se eu tenho como colocar. Veja se vocês estão vendo aí a mensagem que eu mandei inicialmente. Oi, tudo bom? Confirmado de 18 às 20, estão vendo? Só que depois, olha, eu cometi um equívoco. Quando eu fui mandar o link da aula, eu fiz isso aqui, ó. Então foi uma falha, tá? Tá aí, ó. Se vocês observarem no link, eu botei que era às 19. Aí eu terminei confundindo, tá? Mas veja, a gente, pois é, porque foi essa troca aí, tá? Mas veja, toda a primeira parte, tá? As explicações iniciais, eu abordei mercado financeiro. Na verdade, eu falei dos mercados econômicos, aí fui para o mercado financeiro, aí dentro do mercado financeiro eu fui para o mercado de capitais. Aí expliquei o que é o mercado de capitais, algumas características importantes, a importância do mercado de capitais, e agora eu estou explicando o que é mercado primário e secundário. Basicamente, nessa primeira hora a gente viu isso, tá bom? Por que eu estou focando nisso? E eu expliquei no começo da aula, vocês vão ver na gravação. É porque isso é tema recorrente do ENAD. Eles têm abordado isso. Então, já ligado, eu peguei, tá? Então, depois, quando terminar aqui, vocês já assistem aí a primeira parte, tá? Sem nenhum prejuízo, tá bom? E agora vai ser assim, a gente vai para a parte do mercado secundário, eu vou falar um pouco de ativos, de regulação, de funções e benefícios, né? E depois a gente já vai para algumas dicas do ENAD e vamos fazer algumas atividades de exercício mesmo aqui, tá? Tanto prova de INADES passadas quanto simulados. Então a gente vai para uma parte bem importante e essa parte conceitual vocês podem assistir a gravação e aí eu peço desculpa aí pelo equívoco. Tá bom? Então, como a gente está dizendo, né, falando já, o mercado secundário é o ambiente de negociação de valores mobiliários já emitido, proporcionam liquidez aos investidores. Aí, como eu estava falando, né, sobre o mercado de capitais, a gente tem que nele existe então a negociação contínua entre investidores, onde há formações de preço de mercado, a liquidez de ativos e as operações em bolsas, ou o que a gente chama de mercado de balcão, né, operado lá pela B3, e tudo também regulamentado pela CVM, como a gente já viu inicialmente, para quem está chegando agora, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Então, já sabemos de forma muito clara qual é a diferença é, de um para o outro. Eu vou dar só uma, sabe aquela cenas do próximo capítulo, né? Já veremos isso, né? Uma questão do INAD tem uma afirmativa que é assim, ó. Mercado primário é todo ativo financeiro colocado à venda pela primeira vez por meio de oferta pública. Veja só. Se você se depara com a questão dessa antes dessa aula, você ia ter talvez dificuldade, né? De, pô, que mercado primário, isso é questão do INAD, né? E agora está óbvio, né? Claríssimo que é uma resposta verdade, é uma afirmativa verdadeira, né? Então você vê aí como ajuda bastante. Eu já falei de ativos, né? Agora eu vou explicar melhor quais são os principais tipos de ativos que nós temos, tá? É,
a diversidade, a variedade de instrumentos negociados, de ativos disponíveis no mercado de capitais, visa atender diferentes perfis, diferentes objetivos de investimentos, né? E para cada tipo de investidor, tipo de investimento, as pessoas vão em busca de um tipo de ativo específico. Por exemplo, aí já vou colocar aí na tela para vocês. O investidor que ele é mais conservador, que quando ele coloca o dinheiro dele, ele já quer saber, já quer ter a garantia de quanto ele vai ganhar, né? Ele procura investir normalmente em renda fixa, né? Porque você tem na renda fixa uma previsibilidade de retorno. Muita gente diz assim, professor, na renda fixa não perde dinheiro? Não, não perde dinheiro. Na renda fixa pode acontecer duas coisas. Ou você deixa de ganhar o que você estava prevendo ganhar, o que foi acordado ganhar. Porque é o seguinte, é aquilo que eu estava explicando. Você comprou um título do Tesouro, um Tesouro Direto 2035, né? 2035. Isso significa dizer que ele vai te dizer que o ativo vai estar lá. Olha, eu vou te pagar 15% ao ano durante os anos até 2035. Você diz, poxa, 15% ao ano, comparando com o que a gente tem aí, eu estou dando um exemplo, tá, gente? É uma boa rentabilidade. Eu já estou garantidinho aqui, ó, vou botar meu dinheirinho todo ano, ó. Ele vai crescendo 15% juros sobre juros, juros compostos. Embora ele diga que o rendimento, Tesouro Direto é assim, embora ele diga que o rendimento é a 15% ao ano, o dinheiro não fica o mesmo e no final do ano ele te paga os 15% e aí no segundo ano ele te paga 15%. Não é assim. Ele rende todo o tempo, só que ele não começa rendendo 15%. Ele rende pouquinho, à medida que o tempo vai passando, ele vai rendendo mais, vai rendendo mais, vai rendendo mais, vai rendendo mais. Até que no ano de 2035, quando você pega tudo que ele rendeu, você vai ver que o rendimento médio anual foi de 15%. Mas você, quando coloca o dinheiro, já está ganhando rendimento, mas não os 15%. Porque para ganhar os 15% tem que deixar todos os anos. Significa dizer que se você tirar dinheiro antes, você vai ganhar? Vai, mas não vai ganhar o que estava previsto. Ou seja, você não perde, você ganha, mas você deixa de ganhar o que você estava esperando. Outro caso que você também, entre aspas, perde. Tem títulos da renda fixa, né? Que você, porque eu já vou logo adiantando, renda fixa eu tenho um tesouro direto, nota promissória é renda fixa, CRI é renda fixa, CRA é renda fixa, LCI, letra de crédito imobiliário é renda fixa, letra de crédito agropecuário, LCA é renda fixa, debênture é renda fixa, poupança é renda fixa, que é uma desgraça. Todos esses são renda fixa. Vamos supor que eu peguei um LCI, tá? O LCI, eu peguei um LCI, ele diz assim, olha, se tu pegar esse LCI até 2030, eu te pago 105% do CDI. Estou dando um exemplo. Aí eu vou botar agora aqui no Google. Quanto está o CDI hoje? O CDI hoje está 14,9%. Opa, tá bom o CDI. Só que ele diz que vai me pagar 105% do CDI. Então eu pego o 14,90, que é o CDI, e multiplico por 1, que é o 100%, vírgula 0,5, que é os 5% que ele vai me pagar mais. Opa, deu uma rentabilidade de 15,64. Beleza? Eu quero. Acho que o rendimento médio tá bom até 2000, eu acho que eu disse 2030, não foi? Vou deixar lá, vou comprar o LCI. Beleza? Vou ganhar? Vou. Vou deixar até 2030? Vou. Eu comprei esse título de renda fixa hoje. Se eu comprar ele amanhã, pode ser que ele esteja 108% do CDI. Ou seja, eu comprando hoje, eu perdi dinheiro? Não.
Mas se eu comprasse amanhã, ia ser melhor. Eu deixei de ganhar, certo? Mas há uma segurança aí, porque você não perde. Isso é renda fixa, tá? Na renda variável, né, que são as ações on, os títulos, desculpa, alguns ativos, aí é aquilo. É variável, porque você não tem garantia nenhuma. Você compra parte de uma empresa, que é uma ação, por exemplo, você botou 1.000 conto na empresa. Essa empresa, e quando você botou 1.000, ela valia 5 milhões. Se amanhã essa empresa valer 2,5 milhões, seus 1.000 já virou 500, porque se a empresa desvalorizou a metade, a sua parte dentro dela só vale a metade. Tá entendendo? Aí você perde. E pode perder tudo. E perde, e se a empresa não valer nada, você não vai ter nada. Certo? Essa é a renda variável. Professor, então não é melhor a gente ser sempre conservador? Não, porque tem ações de renda variável, de empresas que já são consolidadas, de empresas que pagam dividendos, que é o seguinte, ela lucra no ano e ela divide a lucratividade dela com quem tem a ação dela. A rentabilidade é maior, porque o risco é maior. Então, muitas vezes, essa combinação é a melhor coisa. Aí a gente tem alguns derivativos, que é uma coisa mais específica, né? Ele é mais sofisticado, né? Mas ele é uma ótima ferramenta para quem já entende de investimento e quer utilizar para a proteção da carteira, né? E os fundos de investimento também, que é onde os investidores não investem sozinhos. Você coloca esse dinheiro num fundo e aí pega, junta esse montante, por exemplo, você quer comprar uma ação, um título lá, que ele é muito bom, só que o capital de investimento dele é 100 mil, tu só tem 5 mil. Então, tu não tem como comprar ele sozinho. Aí as pessoas formam um fundo, e aí, com esse dinheiro, o fundo compra aquele título, aquela ação, e aí você fica com a cota dentro do fundo. É uma forma também de investimento. O ideal, quando a gente está olhando para o mercado de capitais, para essas negociações, essas transações e essa composição de ativo, é a gente obedecer o que a gente chama de portfólio de Markowitz. Markowitz foi um cara que ele disse o seguinte: uma vez que você determina seu perfil investidor, conservador, agressivo, você vai fazer um portfólio, que é isso, uma combinação, que pode ser mais de renda variável se você for mais conservador, mas bota uma coisa, ou mais de renda fixa se você for conservador, mas bota uma coisinha de renda variável, né? Bota ali um pouquinho de fundo de investimento, protege com derivativo. Você é mais agressivo, coloca mais em renda variável, bota só um pouquinho na renda fixa para dar uma margem de segurança e por aí vai, tá bom? Funções e benefícios. Aí a gente tem o mercado de capitais mobiliza poupança e direciona recursos para investimentos produtivos, promovendo o desenvolvimento econômico. A gente viu isso é, é, no começo, né? É, quando vocês virem a gravação, vocês vão ver que eu trato dessa abordagem da importância do mercado de capitais para captação de recursos para desenvolvimento econômico. No micro, as empresas vão ganhando, como eu falei, acesso a fontes de financiamento mais barata e flexível do que o mercado de crédito, do que pegar dinheiro em banco. E no macro é a circulação de capital produtivo, né? Que vai aí impulsionando tecnologia, incentivando inovação, incentivando competitividade, crescendo, gerando emprego, ganhando performance. Tá? Então, vários benefícios aí que o mercado de capitais oferece. Para a gente finalizar a parte que eu queria trazer teórica para vocês, eu fecho falando da regulação, que também é uma temática que vocês já trataram, aliás, que eu já tratei com vocês no começo. Quem regula? Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela é um órgão que ela é criada através de uma lei
a lei de 76 é a lei 6.385, e ela é uma entidade autárquica. O que é uma autarquia? Pode cair também na prova do Enem, tá? Não é de mercado de capitais, não, mas é de administração pública e cai também, às vezes. Uma autarquia, ela é a administração pública indireta, é a descentralização do poder executivo. Então, toda autarquia ela está ligada a um poder central. Por exemplo, quem é administração pública direta? O poder executivo, o presidente, os ministérios são direto, centralização do poder. No Estado, a gente tem o governo e as secretarias, e no município também. Todas as fundações, associações, economia mista, é tudo autarquia. E toda autarquia tem que estar vinculada a um poder central, que no caso da CVM é o Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda é o que a gente chama, como se a gente pudesse chamar assim, de Ministério da Economia, né? Então, muitas vezes, as pessoas, Ministério da Fazenda, e não sabe por que é que não chama de Ministério da Economia. Mas Ministério da Fazenda é como se fosse o Ministério da Economia, por quê? O termo fazenda vem do latim facienda, que significa coisas que devem ser feitas, certo? Então, com o tempo, o português, né? Em português, a palavra ela passou a ter sinônimo de finanças. Então, acabou, né? O termo fazenda, na sua origem, não remetia à ideia de uma propriedade rural. Ela dava a ideia de riqueza, de tesouro público, e aí denominou-se Ministério da Fazenda, como se fosse o Ministério das Finanças. Então, a autarquia CVM está ligada a esse ministério. E qual é o papel desse ministério? Regular e normatizar, fiscalizar as ofertas públicas, proteger o investidor e incentivar a transparência e governança, ou seja, são medidas que são feitas para assegurar o funcionamento eficiente e regular deste mercado, que é o mercado de capitais. Então, vai proteger o investidor contra uma prática ilegal, vai impedir, por exemplo, que haja o uso de informação privilegiada. Por exemplo, eu não sei se vocês viram recentemente, teve uma. Quando Trump anunciou o tarifaço, isso deu uma valorização na moeda americana, ou seja, uma desvalorização do real. E aí viram uma movimentação, e aí não foi no mercado de capitais, tá? É só para vocês entenderem sobre o uso de informações. Observaram uma movimentação suspeita de alguém ou algumas pessoas que compraram milhões em dólares antes do anúncio. E quando o Trump anunciou o tarifaço, que o dólar subiu, essas pessoas venderam esses dólares em 5 segundos, 10 segundos. Vê que coincidência, pessoas tinham bilhões para comprar dólar por pouco tempo. Depois que Trump anunciou o tarifaço, que o dólar subiu, a galera vendeu e ganhou dinheiro em poucas horas. Indicativo de quê? Informação privilegiada, não pode. E aí é uma fraude que está sendo investigada, tá? Então, o papel da CVM, porque quem regula, quem é o banco dos bancos, é o Banco Central. Então, ele vai complementar, né, o Banco Central, porque o Banco Central ele tem muito papel de regular o mercado de crédito, o mercado financeiro, ou monetário, desculpa, né? E aí cabe à CVM regular o mercado de crédito, tá certo? Dito isso, a gente fecha a parte que eu tinha de conteúdo. E vocês vão ver, quem vai assistir também depois a gravação, que o que eu trouxe aqui sobre mercado de capitais é muito conceito que cai em ENAD, em concurso público, de forma objetiva. Lógico que tem os aprofundamentos, vocês podem se aprofundar, porque aí tem como é que está estruturada a CVM e tal, tal, tal.
Mas em termos de você ter um conhecimento, para se ali tiver uma questão, você não ficar viajando, o que a gente viu aqui lhe orienta muito bem. E aí eu trago algumas dicas. É, entre elas, tá? A gente tem dominar esses conceitos básicos e definições. Antes da gente continuar, gente, deixa eu só. Já chegou mais gente na sala, já estamos com mais de 20 alunos. Eu comecei às 18 horas, tá? Houve uma falha aí, eu informei que seria de 18 às 20, mas na hora de mandar o link, eu coloquei, segue o link das 19 horas. E isso acabou gerando a comunicação para vocês que era 19. Só que eu não vi, então eu comecei às 18, certo? Então, quem chegou depois das 19 tem 1 hora de conteúdo para vocês assistirem gravado, tá? Tudo explicadinho, tudo gravado, beleza? Só para alinhar, porque a gente já vai aqui para a parte das atividades, das questões aqui, já estão chegando na parte final, aí a pessoa vai dizer, peraí, eu entrei de 7h10, acabou de 7h40, tem alguma coisa errada, né? Mas é para saber que tem 1 hora já gravada para trás para vocês assistirem. E mesmo quem está aqui comigo desde o começo, alguns alunos ainda conseguiram entrar mais cedo, é bom rever também, tá? Uma aulinha dessa curta, objetiva, justamente por conta dessas dicas para o ENAD que eu dou. Isso não serve para só mercado de capitais, não, tá? Todo aulão do ENAD que vocês tiverem, façam isso, tá? Mas para mercado de capitais, dominar esses conceitos básicos. O que é CVM? O que é que ela faz? O que é que ela atua? O que é um mercado de capitais? O que é um ativo? O que é uma renda fixa? O que é a liquidez? Tudo isso que a gente foi vendo, você vai listando e conceituando e anotando tudo. O que é um mercado primário? O que é um mercado secundário? O que é um emissor? O que é um investidor? Né? O que é um intermediário? É isso, tá? Porque eles tratam muita coisa no INAB, eles contextualizam muito, vocês vão ver. Isso é verdade, é uma prova trabalhosa, tem que ir com paciência. Se for achando que ele vai perguntar, mercado primário e ABCD esqueça. É 4 parágrafos para no final ele perguntar o que é que você acha sobre o mercado primário, tá? Eu já estou adiantando, mas embora tenha toda essa contextualização e tudo, eles vão muito nesses pontos principais que eu trouxe. Dificilmente ele vai pegar uma coisa muito específica, porque é uma prova genérica. É uma prova para ele entender. Porque, veja, vocês estudaram mercado de capitais. Devem ter estudado mercado de capitais. Então, aqui é um reforço das principais ideias. Tá? Então, dominar esses conceitos básicos. Entender as funções, como eu falei, da CVM, né, dos investidores e tal. Entender esses casos práticos que eu disse, ó, o cara está precisando de dinheiro, ele divide a empresa em ativo e lança, está com a dívida e lança uma debênture, que eu expliquei no começo, quem for ver lá vai ver. Relacionar a teoria com a prática, certo? Dito isso, a gente tem ler atentamente enunciado para evitar confusões. Porque aí é aquele alerta do ENAD, né? É, ele, é, ele contextualiza demais e você acaba confundindo às vezes, cansando. Então tem que ter atenção, não só na minha prova, na prova que caí de mercado de capitais, né, que eu estou abordando com vocês, é, mas para tudo, certo? Solange pode cair sobre o BRICS, eles às vezes pegam as coisas de atualidades, pode cair sim, tá? Mas é o que eu estou dizendo, às vezes ele vai falar do mercado de capitais e tal, mas é isso que se você ler com atenção, a gente costuma dizer assim, ler nas entrelinhas. Eu vou pegar aqui uma questão para vocês verem como é simples. Ele floreia, mas ele vai... Porque, veja, gente, o que é que ele quer saber de vocês que estão se formando em administração? O cara está saindo para o mercado. Ele sabe o que é um mercado de capital. Ele não precisa saber que você saiba que a debênture A5 ela é comercializada no não sei o quê, de não sei o quê. Específico demais não, entendeu? Pronto.
Solange, ele pode perguntar de BRICS e você tem que saber que é um bloco das potências econômicas do mundo. Brasil, Rússia ainda, China e África do Sul. Está entendendo? Que tem uma relevância econômica, é isso. Agora, detalhes do BRIC, do acordo, como é, talvez ele não vá por aí, certo? Porque, mais uma vez, é o que eu estou dizendo, o que eles querem medir é o que é que vocês aprenderam no curso, tá? Então, as perguntas, eles floreiam, fazem, porque ele também, sabe o que é que eles fazem? Que eu percebi, por que é que eles fazem essas questões assim? Um dos papéis nossos, educadores no ensino superior, é fazer com que vocês saibam interpretar texto e analisar contextos, não é verdade? Pode ver que as provas da gente são contextualizadas. Tem faculdade aí que não é não. Tem faculdade que pergunta, o aluno responde, o professor dá 10 e ele vai todo feliz. Só que o que o MEC quer saber é se você sabe fazer interpretação de texto. Então ele dá, como eu estou dizendo, aquela papapá, mas se você souber ler de forma atenta, você acerta. Beleza? Aí vamos lá, eu trouxe 5 questões aqui para vocês. As 2 primeiras são questões adaptadas, tiradas do ENAD, tá? Essa primeira de 2015 e a outra de 2009. E depois as outras 3 eu fiz só para simular, tá? Exatamente, Tassiana, desenvolver análise crítica. Às vezes, você nem estudou aquele assunto assim da forma que ele perguntou, mas só de você entender o que ele está dizendo, você acerta. Não é verdade? Vê só, olha aqui a floreada que ele dá. O mercado de ações é dividido em 2 setores, mercado primário e secundário. É muito importante a distinção esses dois, para que haja fluxo de financiamento. Tendo como referência o exposto, avalie as afirmativas a seguir. Essa pergunta aqui, inclusive, está datada. Ela é muito maior, certo? Vocês estão vendo o slide na tela, né? Geise, se você tiver no celular, eu acho que para você ver o slide, você tem que arrastar a tela para o lado, tá? Mas o slide está compartilhado em minha câmera normalmente, tá bom? Tenta aí dar uma arrastada para o lado. Se não conseguir, tenta entrar pelo navegador, certo? Aí vê só, gente, olha o que ele pergunta. Mercado primário é aquela que eu falei, né? Mercado primário é todo ativo financeiro colocado à venda pela primeira vez por meio de oferta pública? Sim. Aluno Uninasal, aulão ENAD, já sabe, é sim. Os valores monetários praticados pelo mercado secundário são transferidos para o financiamento da empresa, o que confere maior liquidez para as ações emitidas? Falso. Lembra que no mercado secundário o dinheiro não vai para a empresa. Eu falei isso agora há pouco, lembra? O dinheiro fica entre investidores, não aporta recurso à empresa. Basta, aí veja, é o que eu estou dizendo, tem que ter atenção. Os valores monetários praticados pelo mercado secundário são transferidos para o financiamento da empresa? Não. É para os investidores entre si. Terceiro, todos os acionistas têm o direito de participar dos dividendos desde que haja o apuro de lucros. Isso aí já é mais específico, mas é verdadeiro. Todos os acionistas têm direito a dividendos quando a empresa distribui lucro, certo? Agora, dividendo, eu já expliquei que é a distribuição de lucro. Todos os acionistas só têm direito, mas a empresa precisa ter lucro e ela tem que ter a política de distribuição. Tem um caso muito interessante da Apple. Muita gente não sabe disso. A Apple, num determinado período, ela suspendeu a distribuição de dividendos, ou seja, ela pegava o lucro dela e ficava só para ela. Mas o que foi que ela fez? Ela pegou o lucro para expandir a empresa. Quando a empresa dela cresceu, ficou mais robusta, bilhões, aí ela disse, agora a gente volta a dividir lucros com os acionistas. Entenderam? E aí todos os acionistas recebem dividendo. Óbvio que cada um vai receber a proporção do lucro de acordo com sua cota na empresa. Quarto, os detentores das ações preferenciais possuem vantagens, entre elas o direito de voto, bem como de candidatarem-se a cargos em órgãos da administração ao Conselho Fiscal. Em mercado de capitais, vocês devem ter estudado as ações ordinárias e preferenciais.
E as ações preferenciais, elas não conferem direito a voto nem elegibilidade. As ações preferenciais, elas dão preferência no recebimento de dividendos, tá? Então é falsa. Então a resposta correta era a letra B, 1 e 2 estão corretos. Aí a próxima aqui. Os instrumentos de captação de recursos são fundamentais para o financiamento de investidores das empresas. Sobre esses instrumentos, leia a seguinte informação. Os bancos comerciais são responsáveis pela intermediação financeira e, portanto, por suprir as necessidades de curto prazo das empresas. Perfeito. Banco comercial é intermediador financeiro e que tem esse papel aí de suprir necessidades, principalmente de curto prazo. 2. As ofertas públicas de ações são registradas na Bolsa de Mercadorias e Futuras e respondem pelas necessidades de curto prazo da empresa. Não. Bolsa de Mercadorias e Futuras e Bolsa de Valores, não de mercadorias. E outra coisa, captação de longo prazo, não captação de curto prazo. A gente viu isso. Terceiro, as empresas utilizam-se de debêntures, títulos da dívida, para captar recursos diretamente junto ao mercado de capitais. Perfeito. Né? Debêntures são títulos emitidos pelas empresas para captar recursos diretamente do mercado de capitais. Terceira questão. Geise, todo mundo está assistindo minha aula de boa aqui. O problema deve ser aí pontual, tá? Então, eu recomendo que você assista a gravação depois, tá certo? Já que você está com dificuldade aí de assistir a câmera e ler, né? Vai ser disponibilizada a gravação, porque assim eu não tenho nem como mexer aqui em algo porque é pontual, tá? Aí eu trago umas 3 questões com abordagens ali de finanças e tal, só para vocês também terem alguma ideia, né? No contexto do sistema financeiro nacional, o mercado de capitais é distinto de outros segmentos. Sobre suas características, analise as frases a seguir. 1. O mercado de capitais é regulado pela CVM, beleza, enquanto o mercado monetário e de crédito são regulados principalmente pelo Banco Central. Pô, eu falei isso explicitamente, parecia que eu estava lendo a questão. Exatamente isso, puramente verdadeiro. 2. O mercado de capitais permite captação de recursos de médio e longo prazo, mediante emissão de valores imobiliários, principalmente de longo prazo, mas médio e longo, perfeito, verdadeiro. 3. As operações no mercado de capitais não envolvem risco de mercado. Epa, já parou. A gente lembra que a gente viu renda variável no mercado de capitais? Ali já envolve risco de mercado, uma vez que os preços são sempre fixados no momento da emissão. Falso. Operações de mercado envolvem risco de mercado. Os preços podem flutuar, a gente viu isso, certo? Dependendo do desempenho da empresa, da condição econômica. Então, essa aí era notadamente falsa. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Quarta questão, a penúltima. Uma empresa de consultoria financeira está auxiliando um cliente na montagem de uma carteira de investimento diversificada. Durante a reunião, o consultor apresentou diferentes ativos, explicando suas características, riscos e potenciais de retorno. O objetivo era equilibrar a segurança e crescimento patrimonial. Entre os ativos discutidos estavam. Aí ele começa, né? O primeiro era debênture, né? Aí ele dizia, debêntures emitidas por uma grande empresa de energia com taxa de juros pré-fixada. 2. Ações preferenciais de uma companhia do setor de alimentos listadas na B3, ou seja, era uma ação de renda variável listada B3, Bolsa de Valores. A ação preferencial, você tinha preferência no recebimento de dividendos, que é distribuição dos lucros, beleza? 3. Notas promissórias comerciais emitidas por uma indústria de médio porte. E 4, fundos de índice, que a gente chama de ETFs, que replicam o desempenho do Ibovespa. Com base na classificação dos tipos de ativos no mercado de capitais, é correto afirmar que são ativos de renda variável.
Aí aqui tem dois. Um vocês já sabem, ações, né? Que vocês já sabiam. Debênture não é renda variável. Notas promissórias não é renda variável. São ativos de renda fixa com remuneração pré-definida, esses dois. E aí sim, as ações preferenciais e os ETFs, que são os fundos de índice, esses sim são que a gente chama de ações de renda variável. Que, inclusive, isso aqui é uma questão que ela dá uma situação prática, né, de um administrador, de um gestor, né, bem interessante. E nossa última questão, eu tenho aqui, ó, uma pesquisa realizada pela Comissão de Valores destacou que empresas listadas apresentam maior acesso de capital para a expansão do seu negócio. Além disso, o estudo apontou que a abertura de capital estimula a adoção de práticas de governança corporativa, aumenta a transparência das informações prestadas. Com base nessa realidade, considere as afirmativas. 1. O mercado de capitais mobiliza poupança interna e externa, direcionando recursos para investimentos produtivos. Verdadeiro. O mercado de capitais ele canaliza, sim, recursos para atividades produtivas, desempenhando tanto função econômica como econômica essencial, né? Tanto econômica como função essencial. 2. A listagem em bolsa exige que as empresas adotem práticas de governança como divulgação periódica de resultados? Sim. É o que eu disse para você, para vender uma ação que é a parte da empresa na Bolsa de Valores, não é simplesmente eu vou lá, não. Tem uma série de regras, entre elas de governança, ou seja, eu sou obrigado a divulgar os resultados periódicos da minha empresa. 3. Ao captar recurso via mercado de capitais, a empresa deixa de depender totalmente de empréstimos bancários, tornando desnecessário o mercado de crédito falso. O mercado de crédito ele é uma alternativa, ele não elimina você pegar dinheiro em banco. São complementares, né? Então veja que essa questão é uma questão também muito interessante, porque ela aproxima o entendimento das questões corporativas. Beleza? Então aqui, veja, só essas 5 questões você já tem muita informação importante. E aí depois é legal que vocês vejam essa gravação e marquem aí o gabarito, estudem as proposições falsas e corretas. E por fim, gente, eu deixo esse quadro para vocês, tá? 5 tópicos recorrentes no ENAD: estrutura do mercado primário e secundário, captação de recursos via valores mobiliários, a gente viu tudo isso, tá? Mercado de capitais como parte do sistema financeiro nacional, tipos de ativos, renda fixa, variável, fundo de investimento, a gente viu isso, e mobilização de poupança, alocação eficiente e governança. E aí eu fiz uma descrição resumida de cada um desses tópicos e do lado eu coloco qual é o número do meu slide que eu falo desse assunto. Então, para mercado primário e secundário, eu falei no slide 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Captação de recursos está no slide 5, 6, 9 e 10. E por aí vai. Então, você tem um resumo estruturado do tópico que está no INAD, o que é que ele quer dizer e onde você encontra sobre ele. Tá certo? E era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou disponibilizar em breve o link para que ele seja disponibilizado para vocês junto com essa apresentação. E eu espero que vocês façam um bom proveito, tá? Aproveitem aí, aproveitem os alunos do INAD e no final do semestre lá na prova, vão lá, arrasem, façam uma boa prova para o curso de vocês ser bem avaliado, ter uma nota boa e a gente ter um curso de EAD com boa avaliação no mercado de trabalho, porque isso ajuda demais a emprego, as empresas entenderem, verem que a gente está com um curso sério, formando pessoas com capacidade, isso é muito importante, tá bom? E aí aproveito para parabenizar vocês, né, futuros formandos aí, que Papai do Céu abençoe aí o restinho da jornada acadêmica e a vida profissional de todos vocês, tá bom? Assim eu me despeço, deixo meu grande abraço, obrigado para todos que assistiram e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.